A maioria das pessoas acha que crescimento é uma questão de intensidade. Mais anúncios, mais vendedores para vendedores, mais reuniões, mais follow-up, mais posts. Só que as empresas que mais crescem não necessariamente fazem mais. Porque elas não dependem de picos de esforço. Elas dependem de uma coisa muito mais chata e muito mais poderosa. Um sistema. Uma arquitetura. E essa arquitetura de receita é justamente o segredo que as empresas que mais crescem guardam as 7 chaves. É isso que separa as empresas comuns daquelas que conseguem resultados extraordinários. Por exemplo, o G4. Esses dias eu estava em um evento de Mastermind e aí começou um questionamento ali, algumas pessoas começaram a perguntar por que eu acreditava que o G4 conseguiu crescer tanto em tão pouco tempo. E existem N explicações possíveis para isso, a cultura, modelo de negócios, o mercado. Só que a verdade é que muitas empresas que estão no mesmo mercado que a gente, que tem um modelo de negócio parecido, não conseguiram um crescimento nem próximo do que a gente teve. E por que isso foi possível? Porque a gente criou uma arquitetura de receita, onde não só o cliente compra uma vez, mas ele entra e continua comprando e comprando, porque ele vê que os nossos serviços agregam muito valor para ele. E é por isso que hoje eu quero te mostrar uma ideia que muda completamente a forma como você enxerga crescimento. Essa tal de arquitetura de receita. E eu já vou começar com uma afirmação que parece simples, mas a maioria das empresas ignora. Receita sustentável não nasce só de aquisição, nasce de entregar valor de forma tão consistente que o cliente volta, compra de novo, compra mais, indica e aumenta a confiança em você. Ou seja, as empresas que mais crescem não vencem só na aquisição. Elas vencem na capacidade de transformar clientes em uma base que se expande. E quando você entende isso, você para de tratar crescimento como campanha e começa a tratar crescimento como construção. Você para de pensar só como um marqueteiro e começa a pensar como um arquiteto de receita. E por que isso importa tanto? Porque por muito tempo existia um atalho. Você abria o capô da máquina e a resposta era sempre a mesma. Coloca mais gasolina. Se o pipeline está baixo, compra lead. Se a conversão caiu, aumenta o desconto. Se o crescimento desacelerou, contrata mais vendedor. Se o CAC subiu, dobra o orçamento. As alavancas eram quase que óbvias. Isso funcionou por algum tempo. Só que esse playbook começou a falhar. E quando o playbook falha, o que a maioria das empresas faz? Tenta fazer o mesmo, só com mais força. E é aí que nasce a diferença entre as empresas que crescem e as empresas que sobrevivem. As que sobrevivem ficam presas no improviso, sempre atrás do próximo hackzinho, da próxima pequena alavanca. Mas as empresas que crescem de verdade entendem que o jogo mudou e fazem a pergunta certa. Qual é a arquitetura que eu preciso construir para que a receita aconteça com previsibilidade? E presta atenção na palavra arquitetura, que eu já falei algumas vezes aqui. Quando alguém quer construir um prédio, ninguém fala, vamos comprar mais tijolo. O tijolo é detalhe. O que vem primeiro é o projeto, o desenho, a planta, a sequência, a fundação. E é exatamente isso que falta na maioria das empresas quando o assunto é go-to-market. Levar o seu produto para o mercado. Essas empresas, elas muitas vezes têm um time bom, elas têm produto bom, têm dinheiro para investir, mas elas não têm essa arquitetura. Elas têm um conjunto de peças soltas. Marketing correndo atrás de lead, vendas correndo atrás da meta, pós-venda correndo atrás de satisfação, produto correndo atrás da próxima feature, operação correndo atrás de apagar incêndio. Todo mundo ocupado. E ninguém construindo o prédio. Então hoje eu vou te entregar um mapa, um blueprint, uma forma de olhar para a receita como uma fábrica. E eu vou dividir esse vídeo em 4 partes bem claras. Primeiro, o princípio que sustenta tudo. Valor entregue e base que se expande. Depois, como empresas que crescem organizam o go-to-market usando motores diferentes. Terceiro, modelo de dados que muda tudo. A ideia do bow tie, que é o funil gravata borboleta, que substitui o funil tradicional. E por último, como você aplica isso na prática, identificando os momentos que importam e rodando sprints de melhoria contínua. Se no final você fizer o básico do que eu vou te passar aqui, você vai olhar para crescimento com outros olhos. Você vai parar de perguntar como eu gero mais leads e vai começar a perguntar onde está o gargalo da minha fábrica de receita. Então, vamos começar do começo. O princípio. A primeira grande virada é entender que receita previsível é consequência de gerar valor para o seu cliente de forma previsível. E aqui eu quero que você pense comigo.
O que faz uma empresa crescer de verdade? Não é só conseguir vender uma vez. Não é só ter um pico de caixa. Não é só uma campanha boa. Crescimento de verdade acontece quando o cliente sente valor, confia, permanece próximo e aumenta o quanto ele compra de você ao longo do tempo. Isso pode acontecer em qualquer negócio. No B2B, vira expansão de contrato, novos projetos, upsell. No varejo, vira recompra e aumento de ticket. Em serviços, vira renovação, indicação e contratos mais longos. Em educação, vira continuidade, upgrades, novas turmas, ou até mesmo a educação somente como porta de entrada, como é o nosso caso no G4. Em um negócio local, vira frequência e fidelidade, ou seja, o mecanismo é universal. O cliente precisa experimentar valor de forma consistente. Se isso não existe, a empresa pode até vender, mas ela não sustenta. Ela vira uma esteira de aquisição infinita, um balde furado. Vende, perde, vende, perde. Porque marketing vira o departamento responsável por tapar o buraco de uma base que não se expande. E isso nunca fecha. Então, quando eu falo valor previsível, eu estou falando de uma pergunta prática. Qual é o impacto que o cliente precisa sentir? E com que frequência para ele comprar de novo? Comprar mais e ficar mais tempo com a gente. Porque no fundo o crescimento é mais psicologia do que somente uma planilha de Excel. A verdade é que Excel é consequência, até porque a planilha aceita tudo. Agora, quando você aceita que receita depende de valor entregue com consistência, a próxima pergunta é: como eu organizo a empresa para entregar esse valor do jeito certo? E é aqui que entra um conceito que, para mim, é o coração da arquitetura de receita. Ao invés de ver marketing, vendas e pós-venda como departamento separado, como silos, você começa a ver o crescimento como uma fábrica com linhas de produção. E cada linha de produção é um motor de go-to-market. O que eu quero dizer com isso? Que não existe um único jeito de vender. E uma das maiores cagadas que as empresas fazem é tentar vender tudo do mesmo jeito. Elas tentam vender um produto simples como se fosse um produto complexo. Elas tentam vender algo complexo como se fosse simples. Elas tentam colocar um time de vendas para tudo, como se essa fosse a única resposta. Elas tentam automatizar tudo quando essa é a moda da vez. E na prática, elas não fazem nada bem feito. Uma fábrica eficiente tem linhas diferentes. Tem produto que sai do estoque sem ninguém encostar. Tem produto que precisa de orientação. Tem produto que precisa de uma consultoria mais próxima. Tem produto que precisa de um especialista acompanhando. Em receita, é exatamente a mesma coisa. Existem 5 motores clássicos do go-to-market, uma escala de contato humano. O primeiro é o no touch. É quando a pessoa compra praticamente sem falar com ninguém, sem ter um contato humano direto ali. A pessoa vai lá, descobre, entende e compra. É o autoatendimento, é o self-checkout. O segundo é o low touch. Aqui ainda existe pouco contato humano, mas você tem alguma assistência. Um chat, por exemplo, na página, um consultor em momentos específicos, alguma ajuda que destrava. O terceiro é o medium touch. Aqui você já tem um processo de vendas mais ativo, mas ainda escalável, não é um produto de ticket super alto. Pode ser uma venda consultiva de ticket médio, com playbook claro, ciclos curtos e um onboarding estruturado, por exemplo. O quarto é o high touch. Aqui a gente vai para uma venda mais complexa. Você tem várias conversas, um ciclo de venda mais longo, stakeholders, proposta, negociação, etapas. E o quinto é o dedicated touch. É algo mais próximo do account-based marketing ali, que é quando você praticamente tem uma relação dedicada. Conta estratégica, acompanhamento intenso e um time personalizado para atender uma pequena carteira de clientes. Agora, por que isso é tão importante? Porque cada motor desses tem uma física própria, tem economia própria, tem métricas próprias e tem gargalos próprios. E se você mistura motores, você cria fricção, você cria confusão. E principalmente você destrói previsibilidade. Deixa eu te dar um exemplo bem simples. Se você está tentando rodar um produto no touch, mas a pessoa só compra depois de falar com alguém, isso significa que seu produto não está se expandindo, ou seu marketing não está educando, ou seu processo não está reduzindo dúvida do jeito certo, você não está conseguindo quebrar as objeções antes da pessoa chegar no suporte. Agora, se você está tentando vender high touch com uma abordagem low touch, isso é, tentando mandar a pessoa para a página para ela comprar, tu vai ter um pipeline cheio de curiosos e um ciclo de vendas infinito. Então, o primeiro passo prático de arquitetura de receita é parar de falar nosso go-to-market como se fosse uma coisa só, e começar a falar quais motores existem na minha empresa. Qual motor é o principal? Qual motor eu quero construir agora? E qual motor está sabotando o outro?
Só isso já é uma aula. Mas agora vem a segunda virada, que é ainda mais poderosa: o seu modelo de dados. Porque se você olhar para a maioria das empresas, elas operam com um desenho mental. Desenho mental é o funil: topo, meio, fundo, leads, oportunidades, clientes. Só que a verdade é que o funil de vendas tradicional morreu. Ele tem um problema: ele acaba onde o crescimento de verdade começa. O funil tradicional ele termina na venda. E em empresas que crescem, a venda não é a linha de chegada, a venda é a largada. Então, se você usa o funil como principal modelo mental, você inevitavelmente vai otimizar o lado errado da máquina. Você vai otimizar somente a aquisição e negligenciar ativação, adoção, recompra, expansão e indicação, que é o que traz o crescimento de verdade para a empresa. É o que separa as empresas que sobrevivem das empresas que conseguem crescer. É exatamente esse o tipo de erro que trava crescimento. Por isso, a arquitetura de receita substitui o funil tradicional por um modelo muito mais adequado: o bow tie. Pensa num laço de gravata borboleta. Do lado esquerdo você tem descoberta, avaliação, compra. No meio você tem a transição crítica, o cliente. E do lado direito você tem o que constrói crescimento de verdade: ativação, uso, satisfação, recompra, expansão e indicação. E aqui eu quero que você grave uma frase porque ela te dá clareza imediata: o lado esquerdo conquista, o lado direito multiplica. E por que isso muda tudo? Porque quando você adota o bow tie, você para de medir sucesso só por quantos clientes entraram e começa a medir sucesso por quanto valor foi entregue e com que velocidade. Você começa a perguntar: quantas pessoas chegam ao time to value, isso é, tiram valor de verdade da tua solução ou ferramenta? Quanto tempo leva para isso? Qual porcentagem chega? O que acontece depois de 30 dias que alguém virou cliente? Depois de 90? Depois de um ano? Quantas dessas pessoas compram de novo? Quantas compram mais? Por que elas compram mais? E por que elas somem? Por que algumas simplesmente churnam ou não recompram? A empresa começa a operar de um jeito muito mais maduro, porque a maioria dos problemas de crescimento não estão na aquisição, eles estão no pós-venda. Só que o pós-venda é invisível até ficar tarde demais. E quando fica tarde demais, você chama isso de mercado difícil, fala que o mercado está saturado, mas muitas vezes não é o mercado. É o seu modelo mental. O bow tie força você a encarar a verdade. O problema raramente é tráfego, o problema é valor. E aí entra uma peça que a maioria das empresas ignora completamente: a matemática do crescimento. Que empresas pensam de forma linear. Elas olham um trimestre ruim e dizem: precisamos do dobro de leads. Ou olham uma meta agressiva e dizem: precisamos contratar o dobro de time. Só que crescimento não acontece como uma linha reta. Ele acontece como uma composição de pequenas melhorias em pontos específicos. É o famoso efeito cascata. Um pequeno aumento na ativação aumenta a satisfação. Aumentar satisfação aumenta a recompra. Aumentar recompra aumenta a margem. Aumentar margem permite que você invista mais em aquisição. Investir mais em aquisição aumenta volume. E aumentar o volume aumenta a base. E uma base maior, com mais recompra e mais expansão, muda tudo. Você deixa de ser uma empresa que está buscando o próximo cliente e vira uma empresa que está focada no crescimento. Ou seja, não é um número que você melhora, é uma cadeia. E as empresas que mais crescem são boas em uma coisa: identificar a cadeia e atacar o elo certo. Não é fazer mais, é fazer melhor onde realmente importa. Isso nos leva à parte mais prática do vídeo: como aplicar. Que até aqui parece bonito, mas eu quero que você saia com um método. E o método é o seguinte: ao invés de tentar melhorar tudo ao mesmo tempo, você vai identificar os momentos que realmente importam, os poucos momentos que realmente definem a percepção do cliente. Porque no meio de centenas de interações que você tem com o teu cliente, existem algumas que mudam o jogo. Existe aquele momento ahá, um momento onde o cliente olha e fala: pô, isso me entregou valor. Por exemplo, isso pode ser uma call de diagnóstico bem feita, pode ser uma proposta que tira risco e deixa claro o próximo passo. Pode ser um onboarding que faz o cliente entender o caminho. A primeira entrega que prova valor. O primeiro resultado visível. Uma revisão periódica que reposiciona valor e abre espaço para expansão. Um momento onde você prova ROI de forma simples. Esses são os momentos que importam. E aqui está a sacada. Se você melhora esses momentos, você melhora a fábrica inteira. Que esses momentos são como pontos de estrangulamento na linha de produção. São gargalos. Se você resolve o estrangulamento, a capacidade de produção aumenta. Então, a aplicação prática que eu recomendo é:
Primeiro, mapeie entre 7 e 10 momentos que importam na jornada do cliente. Quando que ele realmente tira valor e fica muito feliz com a tua solução. Não só até comprar, mas na jornada inteira. Aquisição, entrega, pós-venda, recompra, expansão. Segundo, escolha um desses momentos para atacar primeiro. E aqui vai a regra. Comece pelo que está mais próximo do dinheiro e do problema mais caro. O problema mais caro geralmente é um desses. O cliente não entende valor rápido, o cliente não volta, ou o cliente compra e some. Terceiro, transforme esse momento em um blueprint, em um playbook. Você vai desenhar como ele deveria funcionar, quem participa, qual é o input, qual que é o output, quais são os critérios de qualidade, qual é o tempo ideal para que o cliente chegue nesse momento, quais são as objeções comuns, quais materiais ajudam, qual é o próximo passo depois dele. Você transforma o momento em processo. Você processualiza essa entrega maior de valor, que você só vai descobrir qual é, conversando com os clientes, para que todos tenham esse momento ahá e queiram ficar mais tempo contigo. E quarto, tendo isso feito, você começa a rodar sprints curtos de melhoria contínua, 2 a 4 semanas. Em cada sprint você faz uma pergunta simples: como eu aumento a conversão desse momento para o próximo estágio? Porque se você melhora a conversão no bow tie, você melhora tudo. Se você melhora time to value, você melhora tudo. Se você melhora a satisfação, você melhora tudo. Se você melhora a recompra e expansão, você melhora tudo. Você melhora todo o resto. Que aí você vai poder investir mais em aquisição e no final das contas ganha aquele que pode pagar mais caro pelo cliente. E agora eu quero fazer um resumo, porque aqui você já tem um mapa completo da arquitetura de receita. Tudo começa com a ideia de valor entregue com consistência. Receita previsível não é sorte, é projeto. Depois você organiza o go-to-market por motores. Você para de achar que existe um jeito de vender e passa a desenhar linhas de produção. Depois você troca o funil de vendas tradicional pelo bow tie, porque o funil te deixa míope, só vê a parte talvez menos importante do processo. E o bow tie te dá a responsabilidade sobre o que acontece depois da venda. E por último, você operacionaliza isso com momentos que importam e sprints curtos. Ou seja, você tira da teoria e coloca na fábrica. Agora, deixa eu te dar um checklist prático, bem direto para aplicar amanhã. Primeira pergunta: quais são os motores de crescimento que existem na sua empresa hoje? Você vende no touch, low touch, high touch? Enfim, quanto contato com um humano seu cliente precisa para comprar? E qual é o motor que você diz que tem, mas na prática não tem? Segunda, você mede a empresa com o funil tradicional ou com o funil gravata borboleta? Se o seu dashboard termina em vendas, você está cego para uma base que te faz crescer. Terceira, quais são os 7 a 10 momentos que seu cliente realmente extrai valor e vai para o próximo passo? Se você não consegue listar isso, você está operando no improviso. Quarta, qual momento você vai atacar primeiro? E quinta, qual sprint você começa nas próximas 2 a 4 semanas? Porque esse é o ponto. A arquitetura de receita não é uma grande revolução de curto prazo. É uma construção, um tijolo por vez, um blueprint por vez, um momento por vez. Agora, antes de fechar, eu quero te dar um último pensamento. A maioria das empresas tenta vencer o jogo da receita com intensidade. As empresas que mais crescem vencem o jogo com engenharia. Elas constroem um sistema que produz resultado com consistência. Elas têm uma fábrica. E se você quer crescer de verdade, você precisa parar de correr atrás do próximo hack e começar a buscar uma arquitetura que faz sentido de verdade. Então, se esse vídeo fez sentido para ti, se agregou valor, se tu vai conseguir aplicar algo na tua empresa, comenta aqui. Enfim, espero que já tenha comentado, curtido, se inscrito. Mas além disso, vai lá no meu Instagram, que é @bdcolares, e me manda uma mensagem falando o que mais te agregou nesse vídeo e o que tu gostaria de ver a mais aqui no canal. O canal tá começando agora, lá no Instagram eu nem produzo conteúdo, mas eu quero realmente trocar uma ideia sincera com vocês que estão acompanhando para saber como agregar mais valor para vocês. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.